Cara, meu sonho é conhecê-lo. Vamos. Vamos começar. Alô, pessoal, tudo bem? Meu nome é Elias Jabbour e vou apresentar mais um episódio de Socialismo no Século XXI. É o mais especial episódio de nosso programa, né? Que começa todas as quartas, já tem quase um ano de existência, em que a gente discute questões de fronteiras sobre, que envolvem o marxismo, o socialismo, e que, às vezes, que entre nós ficar nessas discussões teóricas deixa um pouco o saco, né? Então, a gente tem que trazer pessoas que falam de teoria, mas de forma muito mais tranquila do que eu falo, por exemplo, de forma muito até mais profunda, mas com mais sutileza do que a gente fala por aqui, né? E a nossa convidada hoje é uma pessoa que eu sou super fã desde 2006, por conta de um episódio da vida profissional dela, e me solidarizei naquela época, e eu virei muito fã dela. Ela é uma jornalista, não pode falar que é jornalista esportiva, porque se precisava de escrever um texto, filosofia ela faz, de história, ou seja, é uma jornalista de mão cheia, uma comunicadora de mão cheia, para mim, na minha opinião. É o melhor texto do Brasil, ou seja, para não falar que é ela e o Menon são os dois melhores textos hoje do jornalismo brasileiro. Eu falo isso porque eu tenho uma sensibilidade muito grande para coisa escrita, né? Quando eu vejo uma coisa muito bem escrita, aquilo me emociona. E estamos aqui com a Miriam Lacombe, que é a nossa convidada, né? Miriam, deixa eu te explicar uma coisa. Você está no programa chamado Socialismo do Século XXI, da TV da Fundação Mendes Grabois, que é a TV, que é a Fundação Partidária do Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Para nós é uma honra imensa estar com você, que se apresenta como marxista, ou seja, não tem vergonha de falar que é marxista, que se coloca como uma socialista. E eu já vou direto aqui para uma pergunta. Onde você chegou no futebol? Aliás, somos corintianos também, né? Sim. Que é uma diversão nossa durante os jogos, fica falando mal do Vitor Pereira, falando bem, né? Me ajuda a segurar essa barra que é gostar de você, Vitor Não, Pereira. essa foi genial, pessoal. Procure esse texto. Vitor Pereira, ajude a segurar essa barra que é gostar de você. Enfim, Mili, como que você chegou no esporte? Como que você conseguiu fazer esse salto dialético que é misturar esporte, política, até chegar no marxismo, como você se apresenta como marxista, como socialista? Fala um pouco da sua trajetória para a gente, por favor. Elias, antes eu queria dizer assim que eu sou muito sua fã, muito mesmo. Eu aprendo demais com você. E sou sua fã como sujeito político, sujeito homem, sujeito companheiro, enfim. É um prazer estar aqui batendo papo com você. A Manuela Dávila é uma inspiração. Eu realmente abaixo minha cabeça para ela, assim, e para tudo que ela faz, né? Pelo Brasil, pela luta, enfim. Cara, o futebol, né? Meu pai me introduziu ao jogo, né? Ele me tratou, nunca me tratou como para ele tanto fazer se eu era mulher, ou se eu era homem, ele me apresentou as paixões da vida dele, né? E o futebol era uma das maiores. Então eu cresci indo ao estádio com meu pai e ouvindo ele me explicar o que era o jogo, o que é tática, o que é estratégia. Claro que não desse jeito, não é assim que a gente aprende, né? Mas assim, olha, pai, por que a gente levou um gol agora? Por isso, por isso, por isso. Pai, a gente tem chance de ganhar? Sim, temos, por isso, por isso, por isso. E ele era um torcedor meio corneteiro, né? E a gente herda essas coisas também. Então eu virei uma torcedora corneteira, assim. Então, eu vi isso. Futebol é uma das coisas mais importantes da minha vida. E meu pai via também o futebol com essa pegada, ou esse olhar abrangente, sabe? É muito mais que um jogo. E pode explicar a vida, assim. Só que olha que curioso, Elias. Meu pai era um homem de direita. Meu pai chamava o golpe de 64 de revolução. Meu pai era amigo dos militares, foi diretor da Agência Nacional nesse período. Tão triste da nossa história. E eu aprendi também sobre política com ele, que foi durante muito tempo, assim, até morrer, até hoje, um grande herói para mim, né? Um homem muito justo, muito correto, muito íntegro. E eu tive que matar meu pai simbolicamente para entender que eu não era essa pessoa de direita, sabe? Foi um. Porque olha o que aconteceu comigo. Eu olhava assim, meu pai era um cara que falava as coisas que ele falava a respeito da Revolução de 64, de ser amigo dos milicos e dos ditadores, né? Só que aí as pessoas que eu admirava na minha vida, elas eram todas de esquerda. Uma irmã do meu pai, uma tia que me criou, ela era uma mulher de esquerda, feminista, uma mulher forte. Eu olhava para ela e falava, como ela pode se opor ao meu pai politicamente, né? E amigos e amigas, eu fui crescendo, eles eram de esquerda. Aí eu fui estudar, aí eu fui ler.
E aí a minha cabeça explodiu, né? Na hora que a consciência expande, não tem volta, né? E um período que eu morei em Nova York, eu fiz aulas que eu não sei se você conhece, um professor que se chama Richard Wolff. Você sabe quem é? Sei. Ele é um marxista, ele é estadunidense, né? Ele é marxista e eu fazia uns cursos com ele lá, presenciais mesmo. E ele me ensinou muito. E eu falo que eu sou marxista vulgar, porque assim, eu li o Capital, um curso online do David Harvey. E aos trancos e barrancos. E jurei que eu iria reler sozinha e nunca reli, sabe? E eu sei que eu apreendo muito pouco do que eu leio, mas também teve um outro cara que foi muito importante para mim, que chama David Graeber. E ele morreu recentemente, um antropólogo, né? Que é acreditada a ele a ideia do 1% contra o 99%, né? E ele me ensinou o seguinte: economia não é uma ciência exata. Economia é uma ciência humana. Falar das relações, dos modos de produção, da maneira como a gente consome, como a gente distribui, como a gente se relaciona com o planeta, como a gente se relaciona uns com os outros. Não acredita que economia é matemática, né? E aí, cara, é isso. Quando você quer aprender, você abre uma porta que dá num corredor. Aí você abre outra porta que dá em outro corredor, com várias outras portas. E assim a gente vai indo. E essas pessoas foram explodindo na minha cabeça, sabe? Rosa Luxemburgo, Noam Chomsky. Noam Chomsky não é exatamente um marxista, né? Mas ele é um anarco-sindicalista. E aprendi e aprendo ainda demais com ele. É o maior intelectual americano, né? Talvez, né? Isso. Acho que sim, foi. O New York Times, que não é exatamente muito fã dele, que disse isso a respeito dele. Então, a gente é infinita a capacidade da gente aprender e se implicar nesses aprendizados, né? A partir do momento que você entende quais são os problemas dessa sociedade que a gente ergueu, não há como se desimplicar da luta, né? E aí eu tive que matar meu pai. Depois que ele já tinha morrido, eu tive que matar meu pai simbolicamente de novo. E ali me separei dele. Mili, você não é marxista vulgar pelo seguinte, ó, eu tenho uma coisa vulgar assim, né? Eu sei o jeito que você está falando. Na minha cabeça, não adianta uma pessoa ler o Capital de trás. Eu conheço muita gente que já leu o Capital 4, 5 vezes, de frente e de trás, sabe até a vírgula, o versículo, etc. Mas na política a pessoa é uma tragédia, ou seja, está sempre do lado errado da história, está sempre de um lado ultra-revolucionário. Quanto mais revolucionária a pessoa se apresenta, mais à direita ela vai se colocando, né? Ou seja, uma pessoa deve ser julgada pela sua posição política, né? E você é uma pessoa que conheceu o marxismo através de grandes figuras, como David Harvey, né? Através da sua capacidade intelectual de perceber como o movimento dialético, como que as coisas se processam na sociedade, né? E você está sempre do lado certo na política. Então, você está longe de ser um marxista vulgar, ou seja, eu admiro muito essa sua capacidade de colocar em palavras muitas coisas que a gente sente enquanto marxista e tal, né? Falando nisso, eu queria pegar um assunto que não tem nada a ver com futebol, com nada disso. Daqui a pouco vou voltar ao futebol, que é essa questão da Vera Magalhães, ou seja, você fez um texto, na minha opinião, um texto marxista, ou seja, para mim, eu já disse a você no mesmo dia, que é um texto que deve ser lido, esse texto, e ser peça de aula em qualquer curso de comunicação, esse texto que você fez sobre a Vera Magalhães, ou seja, olha, eu sou solidária, mas o ato de ser solidário, olha a sofisticação intelectual. O ato de ser solidário me obriga a olhar para a história, ou seja, conta um pouco qual foi a tua inspiração para escrever esse texto, que para mim foi muito corajoso, porque expressou o sentimento de muita gente, né? Sim. Cara, é isso que você falou, eu acho que para mim, eu nem sei se eu fiz isso conscientemente, mas depois que eu fiz, eu entendi que eu tinha feito. Isso era muito importante, que é assim, prestar solidariedade a ela exige que, em nome das outras mulheres que estão vindo aí ou que já estão aí, não sofram mais isso, a gente visite o passado. A gente não consegue corrigir rota se a gente não entender por que a gente errou, né? Então, eu parti de dois momentos, de dois lugares para escrever esse texto a respeito das violências que ela está sofrendo. O primeiro era intolerável, inquestionável, inegociável, incontornável se solidarizar a ela, ao que ela está vivendo, e dizer isso é errado, isso é inaceitável, isso não. Né? Então, a gente começa desse lugar. Depois disso, a gente precisa largar esse debate.
para entender por que é que a gente deu aqui, para que nunca mais a gente dê aqui. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai se solidarizar com ela, a gente vai seguir a vida, e daqui a 10 anos, alguém vai estar passando a mesma coisa que ela está passando. Então, é uma solidariedade vazia, oca, né? O meu sujeito mais nervosinho, assim, mais bélico, queria só confrontar, né? Mas aí eu faria isso, esse texto é a meu respeito. Porque aí a gente vai para um lugar do a gente avisou, a gente tanto falou, vocês não ouviram, demos aqui, vocês erraram, a gente avisou. Esse lugar, embora ele não seja falso, ele é verdadeiro, existiu isso. Mas se eu usar essa narrativa, eu não vou conseguir construir um outro ambiente para que a gente possa mudar. Porque vai ser sobre mim, vai ser um texto sobre mim, né? Então não é para ser um texto sobre mim ou sobre nós que tanto avisamos. Tá, a gente realmente avisou, tá tudo ali, tá registrado, é só ir buscar. Mas e agora? Deu ruim, estamos sofrendo, estamos morrendo, tem um genocídio ampliado acontecendo, tem 30 milhões de pessoas com fome num país que é o quarto ou quinto maior produtor de alimentos do mundo, um dos maiores exportadores. Pode colocar um painel de economistas liberais para me explicar por que é assim. Não faz sentido. Não faz sentido. E é isso, essa é a curiosidade econômica que deveria mover a gente, né? Não faz sentido. Então então vamos falar sobre isso para que a gente nunca mais dê nesse lugar horroroso em que a gente veio dar. Eu costumo dizer que as pessoas... hoje nós estamos na escola que a escravidão foi uma coisa horrorosa e tal, né? E como que o Brasil pode ter escravos há 150 anos atrás, né? E daqui 200 anos, 300 anos, eu acho que quando o mundo for socialista, estiver assim, caminhando para o fim da pré-história da humanidade, nós vamos ensinar nas escolas que, olha, há 200 anos atrás, as pessoas vendiam o seu trabalho no mercado, ou seja, isso aí, e as pessoas vão pensar o seguinte, porra, maluquice isso, coisa mais amoral, né? Então, acho que isso que você está colocando, ou seja, olha, há 300 anos atrás, o mundo produzia 3 vezes mais alimentos do que o necessário para alimentar a terra, só que as pessoas passavam fome. Mais de 1 bilhão de pessoas passam fome. 20 milhões de pessoas por ano no mundo morrem por doenças provocadas pela fome. Então, daqui 3 séculos, por exemplo, quando nós passarmos por esse umbral aí que nós estamos, que ainda vivemos ainda os umbrais da humanidade, ainda vivemos na pré-história da humanidade, eu acho que nós vamos ensinar isso nas escolas, né? Então é interessante você colocar esse olhar da história, porque aquilo é emocionante, né? A história é a ciência que organiza o nosso pensamento. E você, quando fala, olha, é legal isso, tudo bem, é inegociável a minha solidariedade, mas tem uma história a ser contada por trás disso, né? Enfim, eu fiquei muito emocionado com aquele texto e eu queria deixar registrado publicamente isso. Uma coisa eu sempre deixo registrado, que a inteligência humana me emociona, né? Então, sempre que eu vejo uma manifestação de inteligência de alguém, aquilo me emociona. E o segundo, que textos bem feitos, e que você percebe o Hegel andando por ali, né? Ou seja, o Hegel, a dialética, o Marx andando, sem necessariamente falar deles, né? E sem chavões, aquilo também me emociona e você consegue me emocionar com esse texto. Eu queria falar uma coisa muito rápida. Eu sei que você não é paulista, eu sou paulista, então eu sou corintiano desde que eu nasci, né? Qual foi a influência? Se houve alguma influência, você virou corintiano em algum momento da sua vida, né? Pessoal, não estou aqui, tem palmeirense, tem de tudo aqui assistindo esse negócio aqui, mas tem 2 corintianos aqui, eu tenho uma curiosidade pública para perguntar para ela. Qual foi a sua trajetória até chegar no Esporte Clube Corinthians Paulista? Ou seja, qual foi a sua trajetória? A democracia corintiana tem relação com isso? Como que foi isso daí? Depois a gente vai falar de socialismo e futebol. Agora é só fã agora, só. Essa história é boa, Elias. Você sabe onde eu estava no dia 14 de outubro de 1977? Aonde? Eu estava lá no Morumbi. Estava lá, eu era uma das 130 mil pessoas que estava lá. Eu tinha 9 anos e eu chorei. Eu estava em casa e eu chorei em São Paulo. E eu chorei que não ia ser televisionado. Naquela época, você não vai lembrar, mas naquela época só televisionavam se enchesse o estádio. Então a gente ficava em casa esperando para ver se ia televisionar ou não, um jogo na sua cidade, né? E eu chorava. Meu pai falava: eu não vou nunca te levar para lá. A gente é fluminense. Meu pai falava: você é fluminense como eu. Esse jogo não tem nada a ver com você.
É uma outra coisa, vai ter 130 mil pessoas, a gente vai ser pisoteado, você vai ser pisoteada. E eu chorei tanto que quando eu vejo minha mãe tá na porta com um casaco para mim, falando, vem. E meu pai gritando e minha mãe falando, eu vou levar, porque ninguém vai aguentar essa criança chorando aqui que quer ver o jogo. Fomos eu e minha mãe. Minha mãe comprou na porta com cambista o ingresso. Eu lembro do barulho, eu lembro da sensação, assim, a gente estava nas cadeiras cativas do Morumbi. Eu mal via, mas eu senti o jogo, né? O Sérgio Vaz, o poeta, que fala que futebol a gente não vê, futebol a gente sente. Ali alguma coisa foi plantada em mim. Mas demorou. Eu vou te falar quando essa semente brotou. Quando eu conheci uma mulher por quem eu me apaixonei, que era corintiana acima de todas as coisas. Não havia. Era o Corinthians, aí tinha um espaço enorme, aí tinha a família, o trabalho, outras coisas. E ela é a pessoa que mais entendeu de futebol que eu já conheci na minha vida. Ela sabia, ela era uma mistura de PVC com Mauro César, com Menon, tudo junto. Às vezes eu estava no Sport TV, eu ia entrar no ar e eu ligava para ela e falava, Roberta, quem é esse ponta, esse atacante do Guarani? Ela falava, Mili, pelo amor de Deus, esse cara foi formado no Paulista de Jundiaí, quando ele tinha 15 anos. Ela sabia umas coisas e sabia de tática, de estratégia, ou enfim. Ela morreu um mês antes do Sócrates. Ela morreu 4 de novembro. E ali eu entendi que. Ali eu já era corintiana, tá? Mas ali eu entendi que eu ia para sempre torcer por duas pessoas. E que sempre que o Corinthians entrasse em campo, ela estaria junto. E é o que eu sinto até hoje. Então é muito maior para mim, sabe? Realmente é me conectar com ela de novo. Uma das pessoas que eu mais amei na minha vida, uma mulher que morreu num acidente estúpido no dia que ela faria 40 anos. Então o Corinthians já estava na minha corrente sanguínea, porque eu vou te falar, a primeira vez que ela me levou para ver o Corinthians jogar, ela falou assim: espera que você vai ver o que é o Corinthians. Vem aqui no Pacaembu comigo. Pacaembu lotado, acho que era Corinthians e Paysandu. Acho, tá? Era um time que jogava de azul, mas não era São Caetano. E esse time fez um gol. E o estádio explodiu cantando. E eu nunca tinha visto aquilo. Eu cresci no Maracanã, eu cresci no Morumbi, toda a minha família é São Paulina. Eu nunca tinha visto uma torcida que entendia que na hora que o adversário faz o gol, você precisava gritar mais forte. Ali acabou para mim. Ali eu saí dali, eu já me vi comprando camiseta, caneca, enfim. Mili, teve um movimento no começo da década de 80, né, que foi a democracia corintiana, que o mundo inteiro conhece. Hoje, particularmente, eu sempre brinco, eu moro no Rio, e eu falo com meus amigos tricolores o seguinte: em 84 vocês foram campeões brasileiros, né, vocês eliminaram o Corinthians na semifinal e tal. Mas o que foi para a história? O Fluminense 84, a democracia corintiana que perdeu para vocês aquele jogo, né? Ou seja, ninguém sabe que foi campeão brasileiro em 84, todo mundo sabe que o Corinthians fundou um movimento que foi inspiração para o mundo inteiro comenta esse episódio. E atualmente nós vivemos, agora entrando num assunto um pouco mais sério, do que não ter sido sério, nós vivemos algo que eu estou percebendo que você está querendo pegar no pé disso e na hora certa você vai pegar, que é o processo que eu chamo de neoliberalização do futebol, a partir das SAFs, né? O que você acha desse processo? O que você vê? O ultracapitalismo nesse negócio? Eu queria que você desenvolvesse alguma coisa sobre isso, até porque eu também preciso aprender um pouco sobre isso para poder opinar sobre isso também, né? Sim. Ou seja, de um lado, a democracia corintiana, que pode ser vista, inclusive, como uma forma, vou falar agora de um pouco mais rebuscado, uma forma histórica de como seria o futebol em uma sociedade de nível superior, ou seja, no socialismo, né? A gente vai votar isso mais tarde. Só que hoje a gente está ainda nas trevas, né? E a principal expressão das trevas no futebol no esporte é o doping, que os Estados Unidos são líderes mundiais do doping. A questão é que eles estão tão à frente dos outros, que eles conseguem pegar todo mundo menos eles, né? Ou seja, a Rússia, a China, né? E a questão da neoliberalização, ou seja, a mercantilização total do esporte, né? Ou seja, estádio que faz mais teatro do que estádio, a SAFs, ou seja, como que você enxerga esse processo hoje do capitalismo, não somente penetrando no futebol, mas penetrando na alma do futebol, né? Sim. Eu acho que a experiência da democracia corintiana, ela não acabou. O passado é uma coisa assim meio George Orwell, né? Quem controla o passado controla o futuro, né? Eu acho que ela ressoa até hoje aqui, tanto que a gente ainda fala dela, que a gente ainda tem camisas com a democracia, que ela é uma coisa mundialmente conhecida, né? Então eu acho que a gente ainda vai pegar esse bastão, que tem alguém correndo com esse bastão da democracia corintiana num universo paralelo, a gente vai pegar e vai seguir com ele.
Acho temerosa a experiência, as tentativas de transformar o nosso futebol numa sociedade anônima, né? Isso não quer dizer que esteja bom, porque sempre que eu uso esse argumento, alguém fala assim, mas então você está querendo que fique como está? Não estou querendo que fique como está. Mas a questão é assim, a gente faz o diagnóstico de que não está bom, né? E aí a gente decide, então, o que a gente vai fazer? Concentrar ainda mais poder. Tem 10 hoje que mandam em algum clube. Vamos fazer um só, não dá? Não pode ser essa a solução. Né? Se não está bom com 10 pessoas que representam um mesmo grupo sujeito político mandando, que é um homem branco, heterossexual, cheio de poder, por que é que concentrar na mão de um faria ficar melhor? A gente tem que justamente pensar em soluções que ampliem, fragmentem esse poder e colocar representatividade lá, colocar o Brasil de fato, né? O Brasil que existe aí, pessoas pretas, pessoas LGBTQs, PCDs, enfim, toda a gama de pessoas que assiste e vive o futebol, né? Que não são só homens brancos de comportamento heterossexual e ricos, ou com poder, né? Mas no Brasil, riqueza e poder vêm junto. Então, eu acho que a gente fez um diagnóstico correto, só que está, de novo, tentando dar uma solução neoliberal para isso. E aí não há o contraditório, você não vê o contraditório, porque aí a SAF passaram a ser o imperativo categórico moral. Quem não quer a SAF está do lado errado da vida, é imoral, está de sacanagem. Ou o que a gente vê os debates, né, na grande mídia? Quero muito a SAF, quero a SAF. Adoro, gosto. É tipo quando a gente vê a reforma liberal, né? Que você levava lá as pessoas para dizer da reforma da Previdência, que era sou muito a favor ou sou a favor, era isso. Ficava entre isso. Não tinha sou contra. Não levava esse contraditório para dizer lá, olha, essa pessoa aqui é contra, vamos ouvir por que ela é contra. E não tem ninguém falando, olha, a SAF talvez seja uma calamidade, porque a gente fez um diagnóstico correto e agora a gente vai deixar o poder na mão de uma pessoa. Não, vamos dar poder para mais pessoas, né? A quem pertence um time? A torcida desse time. Não pertence a uma pessoa, pertence à torcida. Então, agora esse processo de elitização, ele está afastando as pessoas. Eu conheço onde eu moro, pessoas que torcem para o Corinthians que nunca viram o Corinthians jogar. Aí você vai falar, nunca viram no estádio? Não, nunca viram. Nunca viram. Porque o Corinthians joga, às vezes, uma vez no mês na TV aberta. E a pessoa, sei lá, foi fazer outra coisa, não sei, mas tem a camisa, gosta, diz que torce pro Corinthians. Mas de quem você gosta? Qual jogador? Não sei. É um outro tipo de afetos que a gente está fazendo circular, sabe? E não acho que o futebol se sustente por aí. Não acho. Essas casas de apostas estão ligadas ao jogo. As pessoas agora dizem quanto. O menino sabe quanto o time dele vai ganhar se passar de fase. Quanto dinheiro o time vai ganhar. Teve um episódio recente, desculpe, Mili, que para mim foi muito triste, que foi a saída do Willian do Corinthians, ou seja, a forma como ele saiu do Corinthians. E isso me fez. E estou fazendo uma salada em cima do que você me trouxe aqui, porque o que me lembra isso? Me lembra um menino pobre que o Corinthians revelou, que de repente foi para a Europa, ficou milionário e que se transformou no inglês, né? Ou seja, ele virou um lord inglês, que quando veio jogar no Brasil assim, você percebeu que até a forma como ele colocava o pé em campo no Brasil era uma coisa meio diferente. Tá? Ou seja, não era o Willian que foi para lá. O que você está colocando da SAF é um pouco. Ele pode explicar em muito, vamos dizer, que a SAF é um processo, não começou hoje, mas é um processo, vamos dizer assim, né? Será que pode explicar, por exemplo, o crescente insucesso do futebol brasileiro, da seleção brasileira nas Copas do Mundo? Ou seja, essa coisa do rapaz sair com 18 anos de idade do Corinthians e não se sentir mais corintiano ou brasileiro, ou do Fluminense, ou do Palmeiras, ou do São Paulo. A obrigação dele com a seleção é só em campo, ele não tem mais. Ou seja, você não acha que esse descolamento, vamos dizer assim, da figura histórica do jogador, da raiz dele, que tem relação, que também tem, porque ele é uma mercadoria que está sendo vendida, né? Isso não explica um pouco, por exemplo, esses frequentes insucessos no Brasil? Eu acho que essa é uma questão. E a outra, que é um texto que você fez também, em que corajosamente você defende o Ganso, né? O Paulo Henrique Ganso.
E eu, nesse final de semana, eu fiz um tweet que eu apanhei muito, evidente, mas eu falei uma coisa que é verdadeira, que para mim o Fluminense hoje, a forma como o Fluminense joga, ele é uma espécie de resistência do futebol brasileiro, e que seria muito justo o Fluminense ser campeão brasileiro, inclusive. Né? O Fluminense, foi esse jogo do Coisa do Maracanã e Fluminense, 4-0, chegou num ponto em que eu falei, olha, eu vou começar a prestar atenção como esses caras jogam bola. Eles estão dando um baile no Corinthians, assim, sabe? Uma coisa impressionante. O final do futebol arte, o jovem William, que vira um adulto William, que é family first. Ou seja, qual que é o bolo de tudo isso daí que você vê e qual que é a ponta de fracasso do nosso futebol que você enxerga a partir dessa totalidade que eu coloquei para você aqui, meio confusa, né? Mas é que tentou sair na hora, né? Não, tá tudo ligado, porque assim, quando você tira o futebol dessa dimensão do social para jogar o futebol na dimensão da gestão da empresa, e aí com isso vem termos como eficiência, planejamento, orçamento, tudo isso agora é futebol, né? Os números estão ali, intrinsecamente ligados ao jogo, né? Saiu da dimensão do social, virou gestão. Aí você começa a matar o jogo. E aí tem também essa crueldade, essa perversidade do neoliberalismo, que é fazer a gente acreditar que, mais do que indivíduos, nós somos empresários de nós mesmos. Porque isso vai para o jogador também. Então, quando um jogador que vem da periferia faz toda essa trajetória, vai para a Europa e vira alguém de um enorme sucesso, porque tem muito talento, ele é levado a acreditar que aquilo é mérito dele. Ele conseguiu. E se ele conseguiu, é só as pessoas se esforçarem. Se as outras pessoas não estão conseguindo, é porque elas não se esforçaram. Então, você esvazia essa pessoa de consciência de classe. O jogador não se vê mais como um trabalhador, que ele é. E ele não se vê como um representante de uma classe, que ele é. O fato de haver um William quer dizer que há 10 mil de pessoas jovens, meninos e meninas, tão talentosos quanto ele, que não conseguiram. Porque o sistema é feito para isso, para que nem todos consigam. Um vai conseguir. É essa história que a gente vai contar. Então, por exemplo, a gente não fala que metade dos nossos jogadores profissionais ganham até um salário mínimo. Quase 80% ganha até 5 mil reais. Isso daí é menos de 20%. Os Gabigol da vida, os William, sabe? Os Pedro. É menos do que 20%. Então, eles não podem contar a história deles se desassociando da história da classe, de uma classe que é oprimida. Eles têm as histórias estão ali, eles não tinham dinheiro para ir. O Gabigol não tinha dinheiro para ir treinar. O pai tinha que levar ele no ombro, andar, para o moleque ir treinar. Quantos não conseguiram? Quantos desistiram? A gente vai culpar os que não conseguiram, os que desistiram? Ou a gente vai olhar para o sistema que produziu essa injustiça e falar, a gente tem um William, mas a gente podia ter 10 mil? Sabe? A gente podia olhar para o futebol como social, é instituição social, é identidade nacional. O futebol não pode ser uma empresa. A CBF é uma empresa privada. O que uma empresa privada quer? Lucro. De qualquer jeito, como for. Ah, tem ali um presidente que é acusado de assediar e abusar de mulheres. Deixa o cara lá. Aí vaza. Aí vai para a imprensa. Aí, não, vamos fazer alguma coisa, vamos tirar esse cara. Mas a CBF deveria ter pessoas pretas, pessoas LGBTQs, mulheres. Não tem. Você olha uma foto da diretoria da CBF, são os mesmos sujeitos de sempre. Uma foto dos dirigentes de clube, os mesmos, com a Leila Pereira, que é dona de uma financeira. Não adianta colocar uma mulher lá. Aliás, é o pior tipo de capitalismo bancário, aquele que empresta para pobre com juros exorbitantes, né? Que isso é a Crefisa, né? A Crefisa é o pior tipo de capitalismo financeiro, né? Que, segundo a Bíblia, é pecado. É? Não está escrito na Bíblia que é pecado. O Dante escreveu um livro inteiro para dizer que um dos lugares mais nobres do inferno está reservado a quem cobrou juros. Então, assim, e essas pessoas são as cristãs. Está tudo tão emaranhado, mas a gente precisa gritar, apontar, trazer para o debate público, sabe? Não vamos levar o futebol para essa empresa, gestão, SAF. Vamos pelo menos falar o outro lado dessa história, que o futebol pode ser, é uma identidade nacional, fundante.
Eu lembro muito, para a gente caminhando para o final aqui, eu me lembro muito do que, evidentemente, que ninguém é obrigado a gostar ou assinar embaixo, né? Do papel de esporte nas antigas experiências socialistas, Cuba, União Soviética, leste europeu, tudo que pudesse criticar. Aquilo era paradigmático por conta da massificação do esporte naqueles países, que ele levou o Ocidente a correr atrás deles, né? E hoje a China ele é um caso em que existe uma massificação de esporte muito grande, como política de Estado, né? E o sucesso veio. A China, em 49, era o nono país mais pobre do mundo, e hoje ela só não é a maior potência olímpica porque ela não dispõe dos meios tecnológicos ainda que os americanos dispõem, ou seja, ele é um país que ainda vai chegar lá, né? Mas é um case, vamos dizer assim, como Cuba é um case que está aos trancos e barrancos, né? Mas produziu uma Mirella Luiz que levou a Ana Paula, com essa figura aí, enfim, a adorar as cubanas, né? Encaixa. Não, Ana Paula deve ter um ódio de Cuba impressionante, porque a gente só perdeu para os cubanos, né? Ou seja, eu vou te contar, eu sou brasileiro, mas eu torci para Cuba vendo aquilo ali, porque o Brasil faz falta um time de negras, por exemplo, no vôlei, que represente a sociedade brasileira. O próprio futebol está deixando de ser um pouco isso, né? Para encerrar, eu queria uma mensagem final sobre futebol e socialismo, ou seja, enfim, o esporte e o socialismo, ou seja, o programa é socialismo no século XXI. O que seria para você o esporte no socialismo, o papel do esporte no socialismo do século XXI? Ou seja, como que você enxerga isso? Ou seja, sem estereótipo de China ou Cuba, enfim, o que vem pela tua cabeça quando vem esse futebol e socialismo do século XXI para você? Eu acho que o esporte é fundador de subjetividades, né? O futebol ensina a gente a ganhar, mas o esporte, né, de uma maneira geral. Mas mais do que isso, ensina a gente a perder. Ganhar é bom para o ego, mas perder constrói caráter, né? Ganhar diz respeito aos andares maiores da construção, perder diz respeito à fundação mesmo. Aí a gente olhar nossas sombras e ver do que a gente é feito. Então, o esporte é uma ferramenta de formação de subjetividade das mais potentes, poderosas que existem. Não devia nunca ser entregue à iniciativa privada. O esporte não deveria querer gerar lucro acima de tudo e de todos. Devia formar cidadãos e formar relações dentro de uma sociedade, sabe? Acho que o futebol no Brasil tem uma enorme chance de ser essa ferramenta de inclusão social, de formação de subjetividade e de construção de relações, tecer relações sólidas mesmo, que sejam embasadas em caráter, em vontade de crescer enquanto ser humano, em vontade de fazer um país que fosse inclusivo e fosse assim, é uma igualdade radical, porque é só a partir dessa igualdade radical, Elias, que a gente vai conseguir saber como a gente é diferente, como cada um de nós pode ser diferente um do outro. Mas sem essa igualdade radical, as diferenças não aparecem. Então, é lutar por essa igualdade radical. Eu acho que o esporte é ferramenta de luta. Mili, o Fidel Castro tinha um termo que ele usava para designar aquelas pessoas que estão além do seu tempo e que chamam muito de homem e mulheres ideais, ou seja, aquelas pessoas do século, como eu falo da minha companheira, as pessoas do século XXIII, né? Que é o chamado homem integral, né? Ou seja, vamos levar em consideração que o Fidel era um filho de espanhol e tal, e que ainda não tinha essa dimensão do homem e mulher, então a espécie humana era o homem para ele, mas enfim, ele falava em um homem integral, né? Ou seja, uma pessoa que está além do seu tempo, além de pequenos sentimentos, além de uma série de características que marcam o ser humano nessa escola maternal de humanismo que passa pelo capitalismo, né? Eu ouso dizer que eu não te conheço pessoalmente, eu estou te conhecendo aqui agora, assim, pela primeira vez conversando assim, cara a cara, diante de uma tela. Eu quero muito te conhecer, mas certamente hoje eu tenho certeza que eu estive diante de uma pessoa integral, né? Ou seja, aquela pessoa que o socialismo um dia há de construir, né? Ou seja, pessoas com o seu caráter, com a sua sensibilidade, com a sua capacidade de visão de conjunto, né? E também que tem sentimento e tem ciência na veia, o que é muito comum, é muito incomum no mundo de hoje. Eu queria deixar um abraço muito forte para você. Eu não vejo a hora de te encontrar em São Paulo, né, para bater um papo, junto com o Casagrande, né, porque seria um sonho, né? Seria um sonho na minha falar com o Casagrande, né? E falar em socialismo com o Casagrande, que eu sei que ele tem tendências socialistas também, como o próprio Sócrates também tinha, né? Aliás, eu não sei se você leu a biografia do Sócrates, que saiu do inglês, aquilo ali me deixou muito mal, né?
Eu fiquei muito mal com a decadência, no final do meio Sim, para o final do livro, eu fiquei muito mal com a. Enfim. mas o livro é muito bom, tem que ser Não, lido. o drama do Sócrates é o capitalismo, se for olhar no Morreu de sabe? capitalismo, mas não conta, não existe essa conta. Né? É, o drama dele era isso, ou seja, ele era o cara que entrava em campo e, enfim, quando falo do Sócrates me emociono, porque envolve meu pai também, que era um libanês, que virou corintiano e que achava que o Sócrates era o maior jogador do mundo, enfim, é uma outra história que a gente vai contar pessoalmente. Mas quem matou o Sócrates é o capitalismo, né? Ou seja, então, é muita história para contar, não consigo terminar de falar, porque estou muito emocionado com a sua presença aqui. Eu queria deixar um beijo no teu coração, faça suas considerações finais, e até breve em São Paulo, quando a gente puder nos encontrar por lá. Elias, eu vou te falar que você foi a pessoa que falou uma frase que me marcou muito, que é assim, a inteligência humana me comove. Eu não tinha conseguido colocar isso em palavras, mas eu entendi o que eu sentia por você quando você falou isso. Desde sempre que eu ouço você falando, antes da gente se falar por WhatsApp, antes da gente começar a trocar de futebol, você já me comovia. Então, eu aprendo demais com você. Eu agradeço muito a tua luta. Eu agradeço muito você topar se expor para fazer com que essas batalhas venham a público e a gente possa aprender um pouquinho mais. Não vai ter fim nunca, a gente aprende todo dia. Todas as vezes que eu aprendo, eu agradeço a você, porque você é desses alargadores de consciência, como foi o Chomsky para mim, o Richard Wolff e tantos outros. Você está nessa lista aí, na minha lista de agradecimento diário. Então, agradeço o convite e não vejo a hora de te encontrar pessoalmente e ir para Itaquera com você e falar um pouco mais da vida. Com Obrigada pelo certeza. Um beijo, pessoal. Até a próxima. E foi lindo, foi maravilhoso, né? Estou aqui quase chorando de emoção, mas coisas de Elias Way of Life. Até mais, pessoal. Valeu.